Imagine uma época, pouco mais de um século atrás. O ano é 1922. O mundo estava cativado por uma terra distante, uma terra de areia, sol e segredos. Este era o Egito. Para muitas pessoas na Europa e na América, o Egito não era apenas um país. Era um reino de profundo mistério. Era um lugar onde a história era escrita em pedra. Grandes pirâmides tocavam o céu. Esfinges silenciosas guardavam caminhos antigos. E hieróglifos falavam de reis esquecidos e deuses poderosos. Essa fascinação era mais do que uma simples curiosidade. Era um fenômeno cultural. Uma obsessão que varreu o globo, influenciando a arte, a moda e a narrativa. Esta era a idade de ouro da arqueologia. Exploradores e estudiosos acorriam as margens do Egito. Todos eles procuravam uma conexão com esse passado magnífico. Eles cavavam nas areias quentes do Vale dos Reis. Este desolado cânion, castigado pelo sol, era o local de descanso final dos faraós. Por séculos, ele havia sido um tesouro tanto para arqueólogos quanto para ladrões de tumbas. A maioria acreditava que todos os seus segredos haviam sido revelados. Eles pensavam que todas as grandes tumbas haviam sido encontradas e, infelizmente, saqueadas há muito tempo. Os grandes faraós como Ramsés e Tutmés haviam sido localizados, suas tumbas esvaziadas por ladrões na antiguidade. Mas um homem mantinha uma crença diferente. Seu nome era Howard Carter. Ele era um determinado arqueólogo inglês. Carter estava convencido de que um faraó permanecia escondido. Um rei menino menos conhecido, chamado Tutankhamon. Enquanto outros desistiram, Carter persistiu. Ele passou anos procurando, enfrentando a diminuição de fundos e o aumento do ceticismo. Ele vasculhou o chão do vale, grade por grade, impulsionado por uma poderosa intuição. Ele sentia a presença de algo não descoberto, um capítulo final da história egípcia esperando para ser lido, enterrado logo abaixo da superfície do solo batido. O fascínio pelo Antigo Egito estava enraizado em sua complexa visão de vida e morte. Os faraós não eram apenas governantes. Eles eram vistos como deuses na terra. Suas tumbas não eram meras sepulturas. Eram máquinas elaboradas, projetadas para garantir sua jornada para a vida após a morte. Essas tumbas eram preenchidas com tudo o que um rei precisaria para a eternidade. Media Group, Historical Photo of Tomb Contents, Black and White Photo of Egyptian Gold Artifacts, Early 20th Century Photo of Games Found in Tomb Similar Stock We Distribute Equally, ouro, móveis, comida e até jogos. Esse sistema de crenças, tão diferente do mundo moderno, adicionava uma camada de gravidade espiritual à caça arqueológica. Encontrar uma tumba intacta era entrar diretamente nessa antiga cosmovisão, um mundo onde a morte era apenas o começo de outra existência, mais grandiosa. Depois de anos de busca incansável, o momento finalmente chegou. Em 4 de novembro de 1922, a equipe de Carter descobriu um degrau esculpido na rocha. Estava escondido sob os escombros de antigas cabanas de trabalhadores. Enquanto limpavam a areia e os detritos, uma escadaria completa emergiu. Ela descia para a escuridão da terra. No fundo, havia uma porta selada. O gesso ostentava os selos oficiais da necrópole real. Este era um sinal tentador. Sugeria que o que quer que estivesse por trás dela havia sido oficialmente fechado e talvez nunca reaberto. A expectativa era palpável enquanto Carter e seu patrono, Lord Carnarvon, se preparavam para ver o que havia lá dentro. Carter fez um pequeno buraco no canto superior da porta. Ele segurou uma vela na abertura. Ele espiou na escuridão. O ar que escapou era quente e carregava o cheiro de perfumes e óleos que haviam sido selados por mais de 3.000 anos. Lord Carnarvon estava atrás dele, incapaz de suportar o suspense.
Você consegue ver alguma coisa? Ele perguntou. A resposta de Carter se tornaria lendária nos anais da exploração. Ele se virou atordoado e sussurrou. Sim, coisas maravilhosas. Ele vislumbrou ouro, estranhas estátuas de animais e o brilho de tesouros empilhados. Era uma visão que nenhum ser humano moderno jamais havia testemunhado. O que eles haviam encontrado estava além de seus sonhos mais loucos. Não era apenas uma tumba, era um sepultamento real completo, intocado pelo tempo. Sala após sala revelava uma coleção de artefatos de tirar o fôlego. Havia carruagens douradas, sofás ornamentados em forma de bestas míticas e jarros de alabastro. Havia baús cheios de joias e roupas. Esta descoberta foi monumental. Não era a tumba de um grande e poderoso faraó. Tutancâmon era um rei menor. Ele havia governado por apenas cerca de uma década e morreu por volta dos 19 anos. Sua relativa obscuridade foi precisamente o motivo pelo qual sua tumba havia sobrevivido, ignorada por ladrões que visavam os sepultamentos mais grandiosos. A importância desta descoberta não pode ser subestimada. Era uma cápsula do tempo. Fornecia uma janela incomparável para a vida, a religião e a arte da 18ª dinastia do Egito. Cada objeto contava uma história, desde os jogos de tabuleiro da infância do rei até a intrincada máscara mortuária dourada que se tornaria um ícone global. O mundo observava com admiração enquanto cada tesouro era cuidadosamente catalogado e removido. Pela primeira vez, pudemos ver o esplendor do sepultamento de um faraó exatamente como os antigos sacerdotes o haviam deixado. O rei menino, antes uma nota de rodapé na história, de repente era o faraó mais famoso de todos. Enquanto o mundo celebrava essa incrível descoberta, uma história mais sombria começou a tomar forma. Era uma história tecida a partir de crenças antigas e medos modernos. Os egípcios acreditavam em magia poderosa. Eles acreditavam que maldições podiam ser lançadas sobre as tumbas para protegê-las de intrusos. Essas maldições eram destinadas a trazer infortúnio, doença ou até a morte para quem ousasse perturbar o descanso eterno de um faraó. Embora nenhuma maldição específica tenha sido encontrada inscrita na entrada da tumba de Tutancâmon, a ideia em si era potente. Ela pairava no imaginário popular, esperando uma faísca para acendê-la em uma lenda completa. Essa faísca surgiu apenas alguns meses após a abertura da tumba. Lord Carnarvon, o rico patrocinador da escavação, morreu repentinamente no Cairo. A causa foi uma picada de mosquito infectada. A picada estava em sua bochecha e ele acidentalmente a abriu enquanto se barbeava. Uma infecção sanguínea se instalou, seguida de pneumonia. Na mesma noite em que ele morreu, um estranho blackout mergulhou todo o Cairo na escuridão. De volta à Inglaterra, o cachorro de Carnarvon, Suzy, supostamente uivou e morreu no mesmo momento. A imprensa agarrou-se a esses detalhes. Eram coincidências demais, dramáticas demais para serem ignoradas. A maldição dos faraós havia nascido. O frenesi da mídia cresceu a cada evento subsequente. Jornais de todo o mundo publicaram histórias sensacionalistas. Eles ligavam cada infortúnio, por menor que fosse, à tumba. Outras mortes se seguiram na década seguinte. George J. Gould, um rico financista americano e amigo de Carnarvon, visitou a tumba e morreu de febre pouco depois. O príncipe Ali Kamel Fahmy Bey do Egito foi baleado e morto por sua esposa em Londres após uma visita. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que radiografou a múmia, morreu de uma doença misteriosa. Cada morte adicionava mais uma camada ao mito crescente, criando uma narrativa de vingança sobrenatural. A lenda foi alimentada por anedotas convincentes. Dizia-se que uma tabuleta de argila foi encontrada na antecâmara com um aviso terrível: a morte virá em asas velozes para aquele que perturbar a paz do rei.
Embora os historiadores não tenham encontrado provas de que tal tabuleta tenha existido, a história se espalhou como um incêndio. Outra história envolvia o canário de estimação de Howard Carter. Ele teria sido comido por uma cobra, o símbolo do poder dos faraós, no dia em que a tumba foi aberta. Essas histórias eram poderosas. Elas borravam a linha entre fato e ficção, transformando um evento histórico em uma história de fantasmas moderna que cativou milhões. À medida que a lenda da maldição crescia, cientistas e céticos começaram a buscar explicações racionais. O universo opera sob leis físicas, não por magia antiga. Então, o que poderia explicar essa série de eventos infelizes? Uma das teorias científicas mais convincentes aponta para a própria tumba. Por mais de 3.000 anos, a câmara permaneceu selada. Era um ambiente fechado, perfeito para a preservação não apenas de tesouros, mas também de vida microscópica. O ar lá dentro poderia ter contido esporos de mofo ou bactérias dormentes e potencialmente nocivos. Esses patógenos, inofensivos em tempos antigos, poderiam ter sido perigosos para pessoas modernas sem imunidade. Quando a tumba foi aberta, esses micro-organismos antigos teriam sido liberados. Pessoas que entravam no espaço confinado poderiam tê-los inalado. A morte de Lord Carnarvon, por exemplo, poderia ser explicada dessa forma. Ele já estava com a saúde debilitada por um acidente de carro anos antes. Seu sistema imunológico estava comprometido. Uma simples infecção por picada de inseto pode ter sido exacerbada pela exposição a um patógeno desconhecido da tumba, levando a um caso fatal de sepse. Essa teoria sugere que a maldição não era uma força sobrenatural, mas biológica. Um guardião microscópico deixado pela história. Outra ferramenta poderosa para entender esse fenômeno é a estatística. Quando olhamos para o quadro geral, a maldição parece se desfazer. A maioria das pessoas diretamente envolvidas na escavação viveu vidas longas e saudáveis. O próprio Howard Carter, o homem que abriu a tumba e passou uma década trabalhando nela, viveu por mais 17 anos. Ele morreu aos 64 anos de linfoma. Lady Evelyn Herbert, filha de Carnarvon e uma das primeiras pessoas a entrar na câmara de sepultamento, viveu até os 78 anos. Das 26 pessoas presentes quando a tumba foi oficialmente aberta, apenas 6 morreram na década seguinte. Uma taxa de mortalidade que não é estatisticamente incomum para aquela época. O poder da sugestão e da coincidência não pode ser subestimado. Os humanos são criaturas que buscam padrões. Procuramos conexões, causa e efeito, mesmo onde não existem. A história da maldição era tão convincente que as pessoas começaram a conectar eventos não relacionados. Qualquer doença ou acidente que acontecesse a alguém conectado à tumba era imediatamente atribuído à ira do faraó. A mídia desempenhou um papel crucial nisso, relatando seletivamente as mortes que se encaixavam na narrativa, enquanto ignorava os muitos que permaneceram perfeitamente bem. No cosmos da experiência humana, histórias cativantes muitas vezes vencem as estatísticas sóbrias. Hoje, mais de um século após sua descoberta, a história de Tutancâmon e sua maldição continua a nos fascinar. Tornou-se uma parte permanente de nossa cultura global. A lenda persiste não por qualquer evidência de uma força sobrenatural, mas porque toca em algumas de nossas mais profundas curiosidades humanas. É uma mistura perfeita de história, mistério, aventura e o desconhecido. A história combina a emoção da descoberta com a possibilidade arrepiante de que o passado possa nos alcançar e tocar o presente. Ela nos lembra que existem forças no universo e em nossa própria história que talvez não compreendamos completamente. A máscara dourada de Tutancâmon é hoje uma das imagens mais reconhecíveis do planeta. Ela simboliza o esplendor do Antigo Egito, mas também representa este mito duradouro. Os tesouros da tumba viajaram pelo mundo, atraindo multidões onde quer que vão.
As pessoas fazem fila por horas não apenas para ver artefatos antigos, mas para sentir uma conexão com esta história incrível. Elas são atraídas pela ciência da arqueologia, pela beleza da arte e pelo irresistível fascínio da narrativa da maldição. A lenda adiciona uma camada de emoção e perigo à experiência do museu. A Maldição dos Faraós inspirou inúmeros livros, filmes e programas de televisão. Tornou-se um elemento básico da cultura popular, um clichê para histórias de terror e aventura. Isso mostra o quão poderosos os mitos podem ser. Eles ganham vida própria, evoluindo e se adaptando a cada nova geração. A história da tumba de Tutancâmon não é mais apenas um relato histórico, é uma lenda moderna. Ela demonstra nosso desejo coletivo de acreditar em algo além do comum, de imaginar um mundo onde a magia antiga é real e a história tem vida própria. Em última análise, a história de Tutancâmon nos ensina sobre nós mesmos. Ela mostra nosso amor por um grande mistério e nossa tendência a encontrar padrões no caos. Ela coloca nossas mentes racionais e científicas contra nossos corações imaginativos e contadores de histórias. Quer a maldição tenha sido uma série de coincidências trágicas, um fenômeno biológico ou algo mais, seu legado é inegável. Ela transformou um rei menino de uma figura histórica menor em um ícone de fama eterna, e garante que seu nome e as coisas maravilhosas encontradas em sua tumba serão lembrados não apenas por 1000 anos, mas por todo o sempre.